Livro de Números, capítulo 25. É todo capítulo, não é um capítulo muito grande, tá? Acho que a gente aguenta. Vamos ler? Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Elas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-peor. E eis que veio um homem dos filhos de Israel e trouxe a seus irmãos uma midianita à vista de Moisés e à vista de toda a congregação dos filhos de Israel, chorando eles diante de toda a congregação. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, sacerdote, se levantou do meio da congregação e tomou uma lança na sua mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram daquela praga foram 24.000. Então o Senhor falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, e o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, dize: eis que lhe dou a minha aliança de paz, e ele, a sua descendência, depois dele, terá a aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto teve zelo pelo seu Deus, e fez expiação pelos filhos de Israel. O nome do israelita morto, que foi morto com a midianita, era Zinri, filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, filha de Zur, cabeça do povo da casa paterna entre os midianitas. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: afligireis os midianitas e os ferireis, porque eles vos afligiram a vós com os seus enganos, com que vos enganaram no caso de Peor, e no caso de Cosbe, filha do príncipe dos midianitas e irmã deles, que foi morta no dia da praga, no caso de Peor. Vamos orar, irmãos? Convido o pastor para vir orar pela minha vida, orar por nós, para que Deus fale aos nossos corações. Pai santo, querido, amado Senhor, louvamos e engrandecemos ao teu nome pela vida da tua serva. Pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações através dela, que ela seja um canal, Senhor, que ela transmita a tua palavra aqui, que o teu Santo Espírito a capacite, Senhor, e que haja entendimento da tua palavra, que em nossos corações a tua palavra encontre um terreno fértil, para que ela produza frutos para a glória do teu santo nome. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, irmãos. Situando, irmãos, a situação do texto que a gente leu. O povo de Israel, como vocês sabem, era cativo no Egito há mais de 400 anos. Tinha sido liberto por Deus com sinais e maravilhas que nunca mais se repetiram nesse mundo com nenhuma nação, nem de longe. Viram o poder de Deus de perto, experimentaram a grandeza de Deus, já tinham também visto o juízo de Deus em algumas situações dessa caminhada, porque esse acontecimento do texto, do capítulo 25 de Números, que a gente acabou de ler, ele se deu quando já estavam bem perto da terra de Canaã. Quer dizer, já tinha se passado 40 anos. Tanto é que se vocês voltarem a Bíblia um pouquinho, nos capítulos 23, nos capítulos 22... vocês já vão ver que Arão e Miriam e Arão já tinham morrido, que eles já tinham vencido os reis de Og e de Bazã, que eram
cidades-estados, pequenas nações em tamanho, mas grandes em poder comparado com o povo de Israel. Antes do Rio Jordão, quer dizer, estavam muito próximos da vitória total. E tiveram que se acampar em um lugar fronteiro da nação de Moabe. Moabitas, talvez, nem todos estão lembrados, talvez alguém não saiba, são descendentes de Ló. Mas um povo que se desviou completamente. Até o próprio nascimento do primeiro filho, dos dois primeiros, Amon e Moabe, é uma coisa muito estranha, que vocês se encontram lá no livro de Gênesis. Mas esse povo não temia Deus. Como as outras nações cananeias tinham seus próprios deuses, que são falsos deuses, na verdade, adorando demônios. E perto desse povo, irmãos, Israel teve que estar. E o rei de Moabe, Balaque, ele ficou com tanto medo do povo de Israel que ele contratou um homem chamado Balaão, que tinha visões de Deus. Era uma pessoa que tinha um dom especial de Deus. Porém, Balaque ofereceu a ele dinheiro, muito dinheiro, para que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Só que ele, mesmo Balaque, eles oferecendo sacrifícios e fazendo todo aquele ritual que normalmente se fazia para aquelas ocasiões, ele não conseguiu. Deus falou que não ia amaldiçoar o povo de Israel. Não tinha porquê Deus deixar que a maldição apanhasse aquele povo naquele momento. E isso aconteceu por 3 vezes, não conseguiu. Há uma discussão entre eles, que Balaque fala, eu te contratei para amaldiçoar, você está abençoando, falando que a nação de Israel vai ser grande, vai ser poderosa e tal, tal. Mas Balaão acabou explicando para ele, olha, eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoou. Eu te avisei isso antes. E foi para a sua casa. Nesse momento, nesse texto, não é dito para nós, mas lá em Apocalipse, a gente vai saber mais tarde, que Balaão então arranjou um jeito, um plano B. Não conseguia convencer Deus a amaldiçoar o povo de Israel. Então Balaão sugeriu, particularmente, coisa dele, porque aparentemente não, a Bíblia diz que ele amou o prêmio da injustiça. Ele, sendo uma pessoa que conhecia Deus, tinha revelação de Deus, quando Balaque ofereceu tantas coisas materiais para ele, tantos bens, ele, mesmo sabendo que não conseguia, mas ele acho que quis tanto aquilo que ele bolou um plano B e falou para Balaque, para os midianitas, que também eram povos daquela região, cananeus, povo de Canaã. Olha, é o seguinte, eu não consigo amaldiçoar, não vai pegar a praga, porque sobre a tenda de Israel tem esse versículo, não vale encantamento, não vale macumba, não vale feitiçaria, não tem jeito, porque o que está com eles é maior. Mas tem uma coisa que você pode fazer, seduza os homens de Israel, mande suas moças, seduzi-los, convidá-los para os cultos dos seus deuses, e lá arme uma cilada para eles, faça eles comerem as coisas sacrificadas a ídolos, adorar os ídolos que vocês adoram, os deuses que vocês adoram. E isso foi feito. Irmãos, tem situações na nossa vida que a gente vai ter que morar perto de gente assim, ou trabalhar perto de gente assim, ou estudar com gente assim, ou conviver com gente da família assim. E a gente, às vezes, recebe uns desses convites. Eu me lembro de uma colega minha, que eu sempre tive não gostava, nunca pensei. Quando matriculei meu filho na escola, logo na creche, eu já deixei claro, falei assim, ele não participa de festa junina, eu não gosto dessas coisas, não acho legal, eu não me sinto em paz com isso. Mas uma colega minha uma vez falou assim, Val, eu deixei a fulano participar, a sala dela toda está participando. Convite. Você não é obrigado, não. E nem existe lei que possa tirar pontos do seu filho se você não participar de uma coisa dessa. Você pode lutar pelos seus direitos. Isso é só um parêntese, tá, gente?
E eles estavam nessa situação, esse Vale de Sitim, também em algumas traduções está como Vale das Acácias. É uma situação temporária, mas que oferece perigo. Se oferece perigo, tem que ter vigilância, né? Porque podemos cair. E às vezes a gente não percebe, não, irmãos. Tem vezes que a gente percebe a cilada, mas tem vezes que não. O versículo 2 já diz claramente, prostituindo-se com moabitas. Eles convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Ora, gente, ele já tinha recebido 10 mandamentos, ele já estava 40 anos no deserto, vendo o agir de Deus, vendo a lei de Deus. Moisés era muito caprichoso nisso aí, sempre alertando, sempre falando, sempre mostrando sobre como Deus gosta que o povo dele proceda. O que eles fizeram, se a gente for levar uma comparação mais, assim, guardadas as devidas proporções, há pessoas casadas que vão morar num lugar, mas aí são convidados para alguma atividade religiosa, mas dos seus vizinhos que os convidaram, e lá é normal, troca de casais, né? Inclusive na Bíblia inteira, você vai ver Deus comparando o relacionamento do povo dele com ele, e quando o povo dele se desviava adorando outros deuses, fala de adultério. Nesse próprio texto, fala que eles convidaram para o sacrifício e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses, mas tem algumas traduções que falam, aqui, ó, prostituiu-se. Começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eu imagino, irmãos, que talvez assim, não foi da primeira vez, mas você chama hoje, chama amanhã, chama hoje, chama amanhã, e convida, insiste, né? Você não, alguém. A gente deveria fazer isso com relação ao evangelho, mas nem tanto, nem sempre a gente é tão persistente. Às vezes a gente desanima rápido. Mas a coisa era bem sedutora, de maneira que eles foram. Não perceberam, talvez perceberam sim. Tudo dá a entender que perceberam sim. Não era gente povão, gente que talvez não tivesse cultura, não entendesse. A gente vai ver no decorrer do texto que era grande parte da liderança. Quando fala príncipes, irmãos, é como se fossem nossos prefeitos, nossos governadores, os príncipes das tribos. E aí, irmãos, deu uma espécie de legalidade no momento que eles foram tão infiéis a Deus, além de ter irritado a Deus profundamente. Quem é casado, irmãos, ou até mesmo com compromisso firme, fica feliz, ai, minha mulher, meu marido me traiu. Que coisa boa, não fica. A ira da pessoa se acende, a falta de confiança, a quebra de aliança, é uma coisa terrível. E Deus ficou irado com aquele povo, muito irado. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E Deus deu ordem para, enforca, mata, de dia com sol quente. E fora isso, irmão, se espalhou uma praga no arraial inteiro. Começou a morrer gente. No final do texto a gente vai entender. Irmão, vocês me desculpem, estou com muito pigarro. Tem vezes que eu fico assim mesmo, tá? Nunca fui fumante, mas sempre fui assim. E o povo de Israel, o ardor da ira do Senhor, se acampou também junto a eles, para que eles se lembrassem quem é o Deus que ele servia. É um Deus de imensa bondade, um Deus grande e perdoador, mas que diante da afronta, do abuso proposital, ele também é justo juiz. A ordem de Deus de enforcamento, matar os adoradores de Baal. Baal é uma divindade terrível, que desde sempre nos povos de Israel, de tempos em tempos, estavam caindo na cilada, e por incrível que pareça, se você vê na internet, tem adoradores dessa divindade, que na verdade não passa de um anjo caído. O livro de Apocalipse diz isso, que o diabo será amarrado por um anjo, vai ser acorrentado por um anjo de Deus. E outros demônios também serão punidos. O inferno, o lago de fogo,
foi preparado para eles. Então, são seres que não são que não é Deus, não são nem anjos de Deus mais, foram banidos do céu, são espíritos perversos, induzem ao engano, a pensar que uma coisa não é tão grave quando é gravíssima, quando traz males sem fim, não só físicos, mas também cilada para a alma. E à medida que a pessoa, às vezes, vai afundando, mais insensível à voz de Deus ela vai ficando. E esse povo ficou assim. E mais uns que estavam tendo ciência da situação, da gravidade da situação, estavam chorando diante da tenda da congregação. A tenda da congregação era o tabernáculo armado no deserto. Foi uma ordem de Deus armar esse tabernáculo. E lá Moisés ouvia as ordens que Deus dava. Moisés intercedia pelo povo, conversava com Deus, Deus falava a Moisés. E o povo se juntou em volta daquela tenda e eles estavam chorando. Infelizmente, atualmente a gente vê um escândalo atrás do outro, no meio do povo de Deus. Hoje a gente desacostumou de chorar, ou não dá tempo da gente chorar, logo vem outro, vem outro, vem outro. E quando você pensa assim, não, é o povo, são as ovelhas que estão errando. Aí não, é pastores de renome. E por incrível que pareça, uns poucos percebem isso, e a maioria continua ali, como se estivesse conivente com aquele erro e concordando com aquele erro, com aqueles erros, né? E no meio disso tudo, irmãos, dessa situação, gente morrendo, gente sendo enforcado, aparece um sem noção lá. Sem noção é pouco, dizer pouco desse homem. O homem era príncipe da tribo de Simeão. Ele era o líder daquela tribo. Ele vem com uma mulher medianita. Para aquela gente, os cultos daquela gente, não era só um ritual religioso pagão. Envolvia atos sexuais, abominações diversas, irmãos. Abominações diversas. Sacrifício humano, sacrifício de criança. Isso era, no geral, nas culturas pagãs. Coisa que Deus proibiu terminantemente. Bastava lembrar do primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Mas eles foram lá, eles se prostituíram, comeram das coisas sacrificadas, aqueles ídolos, e se inclinaram a eles. E esse homem chamado Zimri, ele veio trazendo uma mulher, chegou, viu como é que estava a coisa, mas estou nem aí. Ele entra com aquela mulher na vista de todo o povo que estava lamentando e chorando, vendo gente morrendo, a ira de Deus ali. Ele entra na barraca dele para ter relações com aquela mulher ali. Mas aí teve um que não aguentou. Não, até aqui, esse jovem, eu acho ele admirável, irmãos, né? Eu não estou fazendo apologia a isso, não. Eu quero que me entendam. Porque mais tarde a gente vai entender um pouco melhor. Esse rapaz, esse jovem, sacerdote, neto de Arão, filho de Eleazar, o nome dele é Finéias. Ele ficou indignado com aquilo. Não é possível. O povo está aqui, implorando a Deus, chorando por causa do nosso povo ter caído nesse lado. Esse homem vem com essa mulher na nossa frente, afronta a Deus, afronta Moisés, afronta o povo, afronta as famílias das vítimas. E ele vai atrás deles com a lança na mão. Ele perfura os dois de uma vez. Mata os dois ali. Irmãos, ele não fez isso pensando nisso. Ele só ficou indignado com a audácia, com a perversidade daquele homem, com a falta de temor de Deus. E naquela atitude terrível, né? Drástica, radical, né? A palavra talvez melhor seria radical de Finéias. Deus aceitou aquilo como um sacrifício a ele. Finéias teve zelo pelo meu nome. Finéias, de fato, se indignou. Ele, na mesma hora, por causa daquilo, Deus fez cessar a praga. Irmãos, uma praga, a gente está vendo uma praga aí. A gente pode chamar essa doença Covid de praga, por quê?
é uma praga, né? Uma peste também. E não sabemos qual é a que bateu lá, só sei que estava muita gente morrendo. E na mesma hora cessou tudo isso, por causa que Deus viu que Finéias estava fazendo aquilo com zelo, por temor a ele, vendo que a coisa era terrível. Se alguém não tomasse uma atitude, a coisa poderia tomar proporções inimagináveis. E a praga cessou. E Deus dá esse elogio a Finéias. O versículo 7 diz assim: vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, o sacerdote, se levantou do meio da congregação, tomou uma lança na mão e foi após o homem israelita até a tenda e os atravessou a ambos, ao homem israelita e à mulher pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. E os que morreram, irmãos, daquela praga foram 24.000. Eu quero que você grave bem esse nome na mente, porque às vezes já passou, né? Naquele tempo é fácil, talvez, eu ler. Mas se hoje em dia, quando se toma uma decisão mais radical para proteger a maior parte do rebanho, às vezes a pessoa que toma pode ser muito mal interpretada, muito mal entendida e acaba pondo em risco o resto do rebanho todinho. Imagina se isso não tivesse acontecido, irmãos. O que acontece no arraial, falar arraial, igreja de Deus, quando um membro comum cai em pecado e vem a disciplina certa, tudo certo, ele acaba retornando, se arrependendo, se conscientizando, até volta. Mas quando esse erro vem de uma liderança do arraial de Deus, da igreja de Deus, e não for tomada providência, o que os membros vão interpretar? Nosso líder pode fazer. Esse homem era um príncipe dos simeonitas. Nem sei se eu falei esse nome antes. Da tribo de Simeão. Ele fez isso diante de Moisés, diante de Eliezer. Arão já tinha morrido. Não aconteceu nada. Então, eu posso fazer também. Se aquilo não acontecesse, você e eu conseguimos fazer a ideia do que aconteceria com esses mais de 2 milhões de pessoas que estavam com Moisés nesse momento. Mas aí eu acho uma coisa muito interessante. O Senhor, no versículo 10, Deus, irmãos, falou a Moisés dizendo: Finéias, filho de Eleazar, algumas Bíblias está Eliezer, o filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Quer dizer, a coisa ia continuar, só parou por causa daquilo que Finéias fez. Seria o quê? Um vez de 24.000, 240.000? E se continuasse? 2 milhões e 400 mil, provavelmente era mais ou menos, ou mais, o tanto de gente que estava naquela época no deserto. E Deus gostou daquela demonstração de zelo, né? A gente tem que ter uma misericórdia saudável e também fazendo um cálculo de perdas e ganhos, né? Não, eu falo assim, com misericórdia, direção de Deus, sensatez, amor a Deus sobre todas as coisas. Esse rapaz, para ele ser neto de Arão, quando Arão é 3 anos mais velho que Moisés, ele saiu do Egito muito pequenininho, ou talvez ele tenha até nascido no deserto, porque o pai dele, Eliezer, conseguiu entrar na terra de Canaã. Já Arão, como era daquela geração que foi impedida por causa do pecado, ele assistiu vários episódios. E ele conseguiu entender um pouquinho quem era o Deus dele. E por isso ele tomou essa decisão, teve o elogio de Deus. Deus falando: Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, desviou a minha ira de sobre os filhos de Israel, pois foi zeloso com o meu zelo no meio deles, de modo que no meu zelo não consumi os filhos de Israel. Portanto, diz, eu fico até imaginando Moisés chegando perto de Finéias dizendo: Deus manda te falar o seguinte: eis que lhe dou a minha aliança de paz,
E ele e a sua descendência depois dele terá aliança. Você e sua descendência, Finéias, tem a promessa de Deus, da aliança do sacerdócio perpétuo, porquanto você teve zelo pelo seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Irmãos, tem vezes, isso acontece muito no serviço, na escola, tem gente zombando do nome de Deus, zombando do nome de Cristo, e não tem coragem de se levantar, prefere se calar. Aí às vezes eu erro pelo excesso, mas é ruim demais quando você se cala, porque nosso Deus, poxa, merece que a gente, ele não precisa da nossa defesa não, você viu que ele estava matando o povo todinho, mas ele gosta dessa demonstração de zelo, de apreço por ele, de amor por ele. Ou como é que você vai deixar vendo a pessoa escarnecer de Jesus, sem se indignar, sem dar uma demonstração? Eu me lembro perfeitamente, no 2º grau, alguém tinha falado alguma coisa lá do nome de Deus, uma menina, uma mocinha, eu não sei que religião é ela, mas eu acho, por causa da descendência italiana dela, que talvez ela fosse católica. Mas aí ela falou assim, não pode tomar o nome de Deus em vão, tá? É errado isso. A Bíblia fala que não pode tomar o nome de Deus em vão. E muitas vezes eu e você ficamos calados. Eu sei. Eu já, depois disso, já me posicionei na situação dessa e creio que vocês também já se posicionaram. E Deus aceita esse tipo de zelo. Ele gosta disso. Você demonstrar que você ama o Deus que você serve. Você não gosta que sua esposa, seu marido, seus parentes gostem de você, te respeitem, tem uma reciprocidade do amor que você lhes demonstra? Pô, Deus muito mais, irmãos. Olha só essa janela, vê esse sol, vê essas árvores, seus olhos estão enxergando, você está andando, está respirando, nós estamos com saúde boa, comendo. E Deus tem nos sustentado até aqui, irmãos. E Deus, mais do que tudo isso, nos deu a vida eterna em Cristo Jesus. Glória a Deus mesmo, louvado seja Deus. E Deus deu a ele a aliança de paz, versículo 12. A ele e a descendência dele. Irmãos, para quem tem filho, é uma coisa muito boa saber que Deus vai abençoar a nossa descendência. É muito bom, irmãos. Assim, uma das coisas que faz, ele mesmo promete, eu faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Isso não quer dizer que a sua geração não vai ter as responsabilidades dela. Mas, irmãos, agora saber também que eles vão sofrer, porque do mesmo jeito, embora em quantidade bem menor, ele também é Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. E daqueles que me aborrecem, ele diz. Quando ele diz isso, ele diz exatamente nesse mandamento que eles transgrediram, de adorar outros deuses, né? Versículo 14. Antes, no finalzinho do versículo 13, irmãos, ele fala que essa atitude de Finéias fez expiação, aplacou a ira de Deus. Deus não continuou por causa dele. E o nome do israelita, ele identifica que é o Zírio, e era filho de Salu, príncipe da casa paterna dos simeonitas. Um homem que deveria dar exemplo. E o nome da mulher midianita morta era Cosbe, também filha de príncipe, cabeça do povo da casa paterna dos midianitas. Mas eles lá eram pagãos, eram ímpios. Era gente que ainda não tinha recebido a lei de Deus. Eram os costumes nefastos, perversos, imorais, que para eles até então era normal. A graça de Deus ainda não tinha, Jesus Cristo ainda não tinha vindo ao mundo aqui, a esse mundo, para morrer pelos nossos pecados. Eles ainda não tinham sido alcançados. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, afligireis os midianitas. Irmãos, nós devemos procurar pagar com bem aqueles que nos fazem mal. Mas quando é Deus já que deu a sentença, não há nada mais que se possa fazer. Vai chegar o dia do juízo em que cada um prestará contas de si a Deus. Cada um julgado segundo as suas obras, daqueles que não se arrependeram dos seus pecados e se entregaram a Cristo.
E aí não há nada mais. Ninguém poderá. Quando você está nas mãos de Jesus, você está garantido nas mãos de Deus. E ninguém pode nos arrancar de lá. Mas também, quando a ira de Deus está marcada sobre os impenitentes, sobre aqueles que não querem se arrepender, não tem ninguém que possa livrar essa pessoa da ira de Deus. Mas ainda estamos no tempo da graça, pela graça de Deus. Irmãos, umas perguntas, já partindo para o encerramento. Que exemplos a gente poderia tirar disso aqui, para a gente não errar? Onde nós estamos morando oferece esse tipo de perigo? Tem vezes que a gente não tem opção. Tem um casal muito bom. Eles moraram perto de mim muitos anos, eles eram evangélicos também. E depois de muitos anos eles resolveram mudar. Moravam lá. E aí eu perguntei a ela, falou assim, mas por que você mudou? Aliás, ela falou que eles foram para outra igreja. Ela não entrou em detalhes, mas depois eu fiquei sabendo, porque o vizinho que tinha morado ao lado deles, eles xingavam, ainda xingam, palavrões assim, normalmente. Coisas impensáveis de falar. Eles falam cada coisa terrível. Convivo com eles, até a página, né? Mas não é alguém que você... E esse casal, crente, eles tinham um menino pequenininho. E, se não me engano, eles falaram para o Aloysio que não tinha condições deles continuarem ali, que eles faziam de tudo para ensinar o filho deles o certo, mas o filho deles crescendo, ouvindo palavrão de toda espécie, xingamentos de toda espécie, né? Aí, era um lugar que oferecia perigo, eu achei prudente por parte deles, né? Se tivermos condições de nos afastar desse perigo, igual a escola tem um tal de querer que alunos participem de festa de Halloween, irmãos, isso não tem nada de cultural e nem a cultura do Brasil, para começar. De maneira que, assim, você vai expor seu filho, nada mais é de disfarçadamente um culto a demônios. Mas aí eles colocam doce envolvido, colocam travessuras envolvidas, uma forma envolvente de convidar. É perigo à vista. E tem N situações. A gente tem que vigiar. E, se possível, né, sair de perto, se a gente estiver correndo risco. Se a nossa alma, a alma dos nossos entes queridos, estiver correndo risco. Irmãos, foi muito bem mencionado aqui na escola dominical que a graça de Deus não é liberdade para pecar. Aqueles que propositalmente abusam da paciência de Deus, acredito que o castigo vai ser até maior ainda, porque conhece a palavra, conhece o justo juízo de Deus, conhece a graça de Deus, experimentaram da graça de Deus, da comunhão dos santos, e propositalmente acha que não tem problema, que vai conseguir se safar dessa. Basta olhar para o Sansão, eu às vezes quase nem entendo. Gente, vendo a mulher ensaiando aquilo lá, ela não sabia que estava ensaiando, mas o cara ainda continua, vocês me desculpem, gente, essa palavra cara fica na minha cabeça. Ele tenta enganar ela 3 vezes, na 4ª vez ele acaba caindo. Ele brincou demais, ficou muito perto, deu muita liberdade àquela situação. A morte dos que se prostituíram veio como consequência, como colheita das suas atitudes. Irmãos, a gente tem uma coisa a perguntar, se nós temos tido esse zelo, tanto nós, por nós, como com a nossa família, não expondo ela a perigos que a gente percebe. O Espírito Santo pode muito bem nos direcionar e nos alertar. Muitas vezes eu às vezes não consigo entender que é Deus me alertando, e mesmo Ele me alertando, eu penso, não, isso é coisa da minha cabeça, caio na cilada, para aprender. Mas o bom é que a gente já tem um nível de comunhão tão grande com Deus, e venha discernir as coisas que aparecem, as ofertas do mundo, as bandejas da Babilônia, Satanás, para a gente conseguir falar não, porque às vezes é coisa bem atrativa aos olhos humanos, e às vezes parece que Satanás já põe uma situação
difícil para a gente acabar cedendo aquilo, né? Para depois dar uma desculpa para nós mesmos. Mas não vai ser uma desculpa para Deus, porque se a gente perseverar na presença dele, ele arranja saída. Não só uma, dá muitas saídas. Quer situação pior do que eles tinham passado no Mar Vermelho? Quer situação pior do que eles tinham passado quando não tinha nada para comer, para beber, água da pedra, maná cair do céu? Então Deus tem um armazém infindável de soluções para os nossos problemas, que parecem às vezes insolucionáveis. Que nós possamos aprender com Finéias, a ter mais zelo, mais amor pelo Deus que nós servimos. O custo-benefício é que, irmão, você vê 24 mil pessoas morrendo, né? Beleza, né? A gente vê falar assim, tantos mil morreram hoje, tal. Você não tem, assim, talvez uma comprovação exata daquilo, mas ali não era no arraial deles, eles iam morrendo ali, um caindo ali, outro ali, outro ali. Era terrível. E a gente pode evitar a morte de alguns. Às vezes também a gente pode se deparar com pessoas que fazem isso, ou com crentes, irmãos nossos que fazem isso, por talvez não tenham muito discernimento. Às vezes eu e você já lemos na Bíblia alguma coisa a esse respeito, a gente pode alertar. Irmão, cuidado, não faz isso, não se exponha à situação, porque na Bíblia está escrito, mostra. Pensa bem que não é você que está falando, não é você só. Não, é ordem de Deus para o nosso próprio bem, tá? Se nós obedecermos, Deus não deixa de ser Deus. Se nós desobedecermos, Deus não deixa de ser Deus. Mas Ele tem imenso interesse na nossa salvação. Basta olhar para o Calvário. Basta olhar para a disposição de Jesus. Então vamos fechar essas portas de legalidade. Quando Davi pecou no adultério, Deus falou assim, de agora em diante, por causa disso, mesmo, né, Deus tendo perdoado, sempre haverá alguns da sua família que morrerão à espada. Parece que abre uma porta. E aí, Satanás falou, posso ferir fulano, posso prejudicar a família dele. Porque ele me deu liberdade para isso. Está aqui, ó. Ele fez isso, ela fez isso. Eu tenho, tipo assim, um respaldo, não uma legalidade para atuar na vida dela. Mas podemos estar certo disso. Não é isso que Deus quer. Tanto é que antes você via que Balaão tentou várias vezes, ofereceu muitos sacrifícios, muitos animais morreram e ele não conseguiu amaldiçoar Israel antes disso. E aí nós teremos paz com Deus, como Finéias, irmãos. Uma coisa que eu queria, antes de terminar, é pensar, existe possibilidade disso acontecer no meio da igreja? Eu gostaria que vocês abrissem Apocalipse capítulo 2, versículo 14. Uma carta de Jesus para uma igreja. A igreja de Pérgamo. Apocalipse 2,14, Jesus escrevendo à igreja de Pérgamo, ele diz assim, a partir do versículo 12, ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, conheça as tuas obras e onde habitas. Ele estava habitando num lugar espiritualmente inóspito, perigoso, que era onde estava o trono de Satanás. Aqui no próprio texto diz, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. E retens o meu nome. Alguns daquela igreja, mesmo o trono de Satanás estando ali em frente ou do lado, eles ainda estavam pegados a Deus. E não negaste a minha fé. Ele cita até Antipas, né? Ainda nos dias de Antipas, minha fé é o testemunho, qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Falando para a igreja. Irmãos, você dá uma vasculhada muito rápida na internet, você vai ver que tem igrejas que estão com tantos absurdos heréticos, com doutrinas de Balaão dentro dela. Quer dizer, nós estamos ainda aqui nesse mundo. O Satanás, ele, infelizmente, ele é perseverante, né? Infelizmente, quem dera que ele descansasse e desmaiasse, morresse, mas tem o dia certo que Deus marcou para ele, e ele não vai morrer nem descansar, não, ele vai descansar mais ainda. Mas enquanto a gente está aqui, igreja de Deus, tanto na nossa vida pessoal como pastor, nós devemos zelar, né? A igreja de Pérgamo, ela era uma igreja que tinha os que amavam a Deus, estavam vigilantes, era comparar talvez os que estavam lá na beira da tenda, vendo a coisa acontecer, chorando, suplicando a Deus, intercedendo, mas tolerava no meio dela, no rol de membros, parece que até alguém que ensinava, porque ele ensinava a doutrina de Balaão. Irmãos, a doutrina de Balaão é pôr tropeço diante do povo de Deus. Quer dizer, era uma quinta coluna destruindo a igreja da parte de dentro. Não tem jeito, tem que ser tirado. Num caso impenitente desse, não é erro por ignorância, para até mesmo poupar o rebanho, porque um lobo dentro da igreja, para você poupar ele, as ovelhas todas vão acabar morrendo uma hora, né? Que Deus nos abençoe, irmãos. Nos dê esse zelo como deu a Finéias. E que nós sejamos esses que Jesus disse que vão... Sejamos fiéis como Finéias, como Antipas. Venhamos a receber essa pedrinha branca do Senhor Jesus. E que nós próprios venhamos ser zelosos pela nossa vida. Porque cada um dos que foram lá e se prostituíram, era cada um também responsável por si, sendo ele grande ou pequeno. Que Deus nos ajude e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.